Este vídeo da IPEF explica como realizar uma inspeção à máquina antes de a operar. Este vídeo não substitui uma formação ou treinamento. A inspeção deve ser executada por um operador formado ou treinado que esteja familiarizado com a máquina ou que tenha tido tempo para se familiarizar com ela por conta própria. Consulte a declaração de familiarização da IPEF e a pessoa designada pelo empregador. Todas as máquinas são diferentes, por isso, antes de utilizar uma máquina, é importante consultar a versão do manual do operador para questões específicas desse equipamento. O operador deve estar equipado adequadamente de acordo com os requisitos específicos do local de trabalho e da avaliação de riscos. Isto pode incluir o uso de capacete, calçado de segurança, luvas, óculos, etc. A não ser que a avaliação de riscos forneça outras indicações, deve ser usada obrigatoriamente uma proteção individual contra quedas, ou seja, um arnês ou cinto de segurança de tipo paraquedista com um cabo ou talabarte. Para mais informações, consulte a declaração da IPEF sobre o arnês ou cinto de segurança de tipo paraquedista em www.ipef.org. Identifique um local seguro para inspecionar a máquina antes de operá-la, longe de outras pessoas, de máquinas e veículos em movimento e sem risco de impacto contra obstruções aéreas ou linhas elétricas. Antes de iniciar o trabalho, somente devem ser usadas máquinas com um certificado de uma verificação periódica ou inspeção atualizadas. Para inspecionar a máquina, siga uma ordem lógica. Existem listas de verificação e instruções no manual de operações da máquina que o ajudarão. Comece com o braço ou lança em baixo e, a partir dos comandos do solo, seguindo o sentido dos ponteiros do relógio, faça uma inspeção visual à máquina em busca de danos, fissuras, vazamentos, componentes danificados ou ausentes, desgastes excessivos e estado dos adesivos. Primeiramente, desconecte o cabo da tomada para todas as máquinas elétricas. Agora, verifique se a máquina não funciona sem a chave. Isto pode ser feito, por exemplo, ao verificar que o interruptor da chave funciona e os restantes comandos não funcionam, nem com a chave na posição off, nem com o botão de emergência acionado. Se isto for verificado, então, remova a chave e prossiga com a inspeção. Verifique se há óleo no chão, por baixo da máquina. Este pode muitas vezes ser o primeiro indício de um possível problema. Verifique os pneus e recorde-se que alguns pneus enchidos com uma substância sólida ou com espuma podem ter uma cabeça de parafuso visível no lado oposto da válvula. No caso de pneumáticos, verifique a pressão dos pneus. Veja se há cortes, rupturas, posição da malha de aço e danos na banda de rodagem ou na parede lateral do pneu. Veja se há danos ou fissuras nas jantes ou aros. Verifique a integridade das rodas procurando por porcas e anilhas ausentes, soltas ou danificadas. Não deve haver vazamentos em nenhum dos lados do cubo da roda. Verifique se há componentes, pinos de travamento soltos ou dobrados. Verifique o alinhamento das rodas e procure evidências de que as rodas tenham sido deixadas nos modos de direção de tipo caranguejo ou em modo de 2 ou 4 rodas direcionais. Verifique se há dentes ausentes ou danos no anel de giro e se não há movimento excessivo do braço ou lança. E ainda, se o bloqueio do giro ficou engatado. Verifique as informações importantes, os avisos e setas direcionais nos adesivos do chassi e na placa de identificação. Assegure-se de que o puxador ou fecho e as dobradiças funcionam adequadamente quando são elevados e que estão seguros quando fechados. Verifique se o nível de combustível é suficiente para o dia todo. Verifique o nível do óleo hidráulico. Quando fizer isso, assegure-se de que o braço ou lança está completamente recolhido. Verifique visualmente se há vazamentos no bloco de válvulas. Verifique se há fios soltos, danificados ou expostos. Verifique se há mangueiras danificadas ou com vazamentos. Se houver um dispositivo de aviso de desnível instalado e acessível, insira a chave e puxe o botão de emergência localizado nos comandos do solo. Verifique se o dispositivo funciona e tem liberdade total de movimentos. Remova então a chave e volte a engatar o botão de paragem de emergência. Verifique se as calhas de alimentação de energia estão fixadas de forma segura ao braço ou lança, se não há danos nas articulações das calhas e mangueiras e se estão devidamente limpas. Verifique se o braço ou lança apresenta fissuras estruturais, fissuras nas soldas, danos ou desalinhamentos. Verifique os pinos pivô e os pinos de travamento. Verifique se faltam guias do telescópio do braço ou da lança e se estas apresentam um desgaste excessivo.
Verifique as mangueiras quanto a vazamentos, desgastes ou danos. Durante a inspeção, verifique da mesma forma a área de ligação entre o braço primário e o cesto da plataforma. Verifique os pinos, parafusos e pinos de travamento. O cesto não deve apresentar sinais de danos estruturais ou fissuras nas soldas. Verifique se os adesivos estão limpos e legíveis, confirmando a capacidade de carga segura, velocidade do vento e número máximo de pessoas. Assegure-se que todas as portas de acesso abrem para dentro e para cima e que a porta de acesso ou a abertura fecha com segurança, não permanecendo presa na posição aberta. Verifique o porta-documentos da máquina, que contém o manual do operador, e consulte-o se necessário. Realize as mesmas verificações para a área da roda como anteriormente. Verifique a base do chassi como anteriormente. Se utilizar uma máquina a diesel, elétrica, gasolina ou bicombustível, será necessário então uma verificação apropriada. Verificar as mangueiras e o nível de líquido de arrefecimento. Verificar a bateria conforme indicado no manual do operador da máquina. Verifique se há mangueiras e cabos danificados ou com vazamentos. Assegure-se de que o puxador ou fecho e as dobradiças funcionam adequadamente quando são elevados e que estão seguros quando fechados. Verifique as condições dos adesivos, pinos, limitadores, alarmes sonoros e faróis rotativos localizados na área do contrapeso. Os adesivos dos comandos do solo devem estar limpos e visíveis para cada comando. Insira a chave e mude para os comandos do solo. Verifique visualmente ao redor e por cima da máquina para comprovar se esta apresenta algum tipo de perigo ou se há algum risco para qualquer pessoa durante as verificações funcionais. Ligue o motor, eleve o braço ou lança primária para uma posição um pouco acima da horizontal e verifique se o botão de emergência funciona. Em seguida, com o botão de emergência acionado, prossiga com a verificação do cilindro principal do braço ou lança e das partes do chassi que, anteriormente, com o braço ou lança em baixo, eram de difícil acesso. Verifique se há danos e vazamentos ao redor das mangueiras, anéis, pinos e retentores, limitadores, parafusos estruturais e soldas. Se tudo estiver operacional, retorne às verificações das funções de comandos do solo. Faça uma nova inspeção visual quanto aos perigos e pessoal que possa ser afetado. Verifique as funções, começando pela alimentação auxiliar ou sistema de descida de emergência para descer a máquina. Em seguida, reinicie o motor da máquina e teste o funcionamento do giro para a esquerda e para a direita, do telescópio retraído ou avançado, se o cesto gira para a esquerda e direita e o nível do cesto para cima e para baixo. Continue até que todos os comandos do solo estejam verificados e funcionando corretamente. Posteriormente, pare o motor, acione o botão de emergência e gira a chave para o comando da plataforma antes de prosseguir com as verificações de funcionamento dos comandos no cesto da plataforma. Para entrar na plataforma, através da porta de acesso, utilize 3 pontos de contacto, 2 mãos e um pé ou 2 pés e uma mão. Prenda e ajuste o arnês ou cinto de segurança de tipo paraquedista a um dos pontos de ancoragem disponíveis. Os adesivos dos comandos do cesto devem estar limpos e visíveis para cada comando. Assegure-se que as setas direcionais coincidem com a direção do chassi. Assegure-se que o motor não arranca com o botão de emergência acionado. Assim, em seguida, ligue o motor. Verifique se o comando do homem morto funciona. O acionamento pode ser feito com a mão ou com o pé. Verifique o funcionamento do deslocamento para a frente e para trás, da direção, esquerda e direita, e dos travões ou freios fazendo deslocamentos curtos. O modo de condução deve estar em alta velocidade com o braço ou lança recolhida. Verifique os outros modos de direção. Verifique se não há perigos por cima da cabeça e, em seguida, eleve o braço ou lança um pouco acima da horizontal e verifique se a velocidade de condução com a plataforma elevada está correta. Pare o motor e verifique a alimentação auxiliar e o comando de descida de emergência. Reinicie o motor e verifique todas as funções do braço ou lança, recordando-se de verificar a direção antes de iniciar o movimento.
Se rodar o braço ou lança em determinado ângulo, verifique o funcionamento dos avisos auditivos e visuais. Verifique as funções de rotação e de nivelamento do cesto. Sempre que existirem eixos oscilantes, conduza a plataforma sobre um obstáculo que simula a inclinação, de acordo com o manual do fabricante. Verifique então o funcionamento dos eixos oscilantes, confirmando que as rodas permanecem em contacto com o chão. Se tudo estiver operacional, pare a máquina em solo firme e nivelado. Depois de ter concluído os testes visuais e funcionais, a máquina pode ser utilizada de forma segura. Não se esqueça de documentar que as inspeções prévias à utilização foram realizadas. Para mais informações sobre a máquina, consulte sempre o manual do fabricante. Se algum defeito for detectado, pare a máquina, isole-a, identifique-a e informe o seu superior.